Neste exato momento, ao pronunciar Jesus, abre as janelas do céu. Você está acionando uma promessa milenar que atravessa as eras para alcançar a sua realidade hoje. Abrir as janelas do céu não é apenas receber uma quantia em dinheiro, é permitir que a economia do reino de Deus governe a sua casa, sobrepondo-se à economia limitada deste mundo. O Espírito Santo está agora diante de você, pronto para derramar uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Imagine que, enquanto você ora, as comportas celestiais, que pareciam trancadas por cadeados de ferro da escassez, começam a ceder sob o peso da sua fé. Esta oração é o início de um novo tempo, onde você deixa de ser um mendigo de migalhas para se tornar um herdeiro de tesouros. Sinta a atmosfera da sua sala mudando agora. A angústia do como vou pagar está sendo substituída pela certeza de que o meu Deus suprirá. As janelas estão se abrindo e o que vem do alto não é passageiro. É uma chuva de provisão que regará a sua semente até que ela se torne uma colheita inesgotável. Muitas vezes, a vida financeira está travada não por falta de trabalho, mas por causa de ciclos invisíveis de escassez que perseguem a sua linhagem há gerações. Você olha para trás e vê que seus pais lutaram e não venceram. Seus avós viveram em aperto e parece haver uma herança de perdas que tenta se instalar na sua vida. Jesus quebra as correntes da miséria na minha família é o decreto de libertação que você libera agora. O Espírito Santo está percorrendo a sua árvore genealógica, cortando os nós de dívidas impagáveis, de falências repetitivas e do espírito de balde furado, onde o dinheiro entra, mas desaparece sem explicação. Imagine o sangue de Jesus lavando o seu histórico financeiro. Mudar de vida exige que você rompa com a mentalidade de sobrevivência. Você não nasceu para carregar o peso dos erros ou das maldições dos seus antepassados. Você nasceu para inaugurar uma linhagem de prosperidade e generosidade. O ciclo da falta termina hoje. E o ciclo do transbordo é estabelecido pelo poder do nome de Jesus. O seu milagre financeiro muitas vezes virá através das suas mãos, mas mãos travadas pelo medo e pelo desânimo não conseguem colher. Jesus, unge as minhas mãos para o trabalho e a minha mente para a criação é o pedido que ativa os seus talentos ocultos. Destravar a vida financeira exige que você receba do céu ideias que valem ouro, estratégias que o mercado não conhece e uma produtividade que te destaca no meio da multidão. Imagine o Espírito Santo soprando sobre o seu intelecto, agora trazendo soluções para problemas antigos e visões de novos negócios. Sinta o vigor voltando aos seus braços. Você não será mais uma peça comum na engrenagem. Você será o original de Deus, operando com uma excelência que atrai o favor de reis e governantes. Onde havia o bloqueio criativo, agora flui um rio de inovação. As suas mãos estão sendo destravadas para produzir riqueza com propósito. E cada esforço seu será agora multiplicado pela unção de multiplicação que operou nos pães e peixes. Não adianta as janelas do céu se abrirem se o devorador estiver posicionado para saquear a sua colheita. Existem perdas invisíveis, gastos inesperados com doenças, acidentes e quebras mecânicas que servem apenas para drenar o seu sustento. Jesus, repreende o devorador da minha casa, é a oração de blindagem sobre o seu patrimônio. Mudar de vida financeiramente exige que o seu lucro seja preservado. Imagine a mão de Deus se levantando contra todo espírito de desperdício e contra toda a trama de assalto ao seu bolso. O Senhor está colocando uma cerca de fogo ao redor dos seus investimentos, do seu salário e dos seus bens materiais. Sinta a segurança de saber que o seu suor não será em vão. Onde o inimigo planejou o prejuízo, Jesus estabelece a preservação. Você passa a ter
uma economia blindada, onde o que você ganha permanece com você, para o desfrute da sua família e para o avanço do reino. E o devorador é lançado para fora dos seus limites, pois o selo da fidelidade de Deus está sobre o seu celeiro. A maior trava para a prosperidade não está na conta bancária, mas na mente. Um escravo pensa apenas na próxima refeição. Um herdeiro pensa na próxima geração. Jesus remove de mim a mente de falta e instala a mente de abundância. É a transfiguração interna necessária para o seu novo viver. Durante muito tempo você se sentiu indigno, acreditando que a riqueza era para os outros e que você deveria se contentar com um pouco. Mas a consagração financeira exige que você se enxergue como filho do dono do mundo. Imagine Jesus retirando as vestes de mendicância da sua alma e te vestindo com a túnica da honra. Destravar o destino financeiro é entender que Deus não tem prazer na sua miséria, mas na sua prosperidade, para que você seja um canal de bênção na terra. Sinta a dignidade voltando ao seu ser. Você não precisa mais usar de esperteza ou de medo para sobreviver. Você vive pelo favor. A escassez sai da sua identidade e a consciência da riqueza celestial assume o governo dos seus pensamentos, preparando o terreno para que o dinheiro seja seu servo e não o seu senhor. A dívida é uma corrente invisível que não prende apenas o seu CPF, mas escraviza a sua paz e rouba o sono da sua família. Viver sob juros e cobranças constantes é viver em um cativeiro moderno, onde você trabalha apenas para sustentar o lucro alheio. Jesus corta as amarras das dívidas que me sufocam. É o grito de liberdade de quem decidiu sair do Egito financeiro. Mudar de vida exige que o seu nome seja limpo, não apenas na terra, mas nos registros do céu, como alguém que é livre para prosperar. Imagine o Espírito Santo visitando agora cada contrato, cada carnê e cada pendência que tira o seu sossego. Ele está trazendo estratégias de quitação, descontos inesperados e milagres de provisão para que você saia do vermelho. Sinta o peso da cobrança saindo das suas costas. O seu destino não é ser devedor, é ser emprestador a muitas nações. A transformação poderosa da alma te dá a disciplina necessária para não cair mais em armadilhas de consumo e a unção necessária para ver o fim de todo o jugo financeiro. A abertura das janelas do céu está intimamente ligada ao reconhecimento de que tudo o que temos vem das mãos de Deus. Consagrar as primícias não é uma obrigação religiosa, mas um ato de honra que coloca o Senhor como o sócio majoritário dos seus negócios e da sua vida. Jesus, eu te entrego a primazia do meu ganho. É a oração que blinda o restante do seu sustento. Quando você honra a Deus com o que é dele, você cria um escudo legal contra o devorador. Imagine que, ao separar a sua oferta e o seu dízimo, uma redoma de proteção é erguida sobre os 90% restantes, fazendo com que eles rendam mais do que os 100%. Sem a bênção, mudar o viver financeiro exige essa aliança de fidelidade. Sinta a paz de saber que o seu celeiro não está sozinho. Ele está sob o olhar do provedor. A generosidade é a semente que precede a colheita. E hoje você decide ser um canal por onde o reino flui, garantindo que o fluxo do céu nunca pare de jorrar sobre a sua mesa. Existem portas que o homem fechou, mas que o Senhor tem a chave para abrir de forma sobrenatural. Talvez você esteja desempregado ou estagnado em um cargo que não reflete o seu potencial, sentindo que o seu valor está sendo ignorado. Jesus abre as portas que ninguém pode fechar. É o clamor que move os corações de chefes, diretores e contratantes. Mudar de vida exige que você saia do anonimato para o lugar da honra.
Imagine o Espírito Santo colocando o seu currículo no topo da pilha, trazendo o seu nome à memória de quem decide e gerando uma preferência divina sobre a sua vida. Destravar o destino financeiro envolve ser colocado em lugares altos. Sinta a autoridade de quem não precisa mendigar favores, pois o favor de Deus já vai à frente. Onde havia o não do mundo, Jesus instala o sim do céu. Novas parcerias, novos contratos e promoções que você nem buscou estão sendo arquitetadas agora no mundo espiritual para se manifestarem na sua realidade física. Muitas pessoas ganham bem, mas o dinheiro parece escorrer por entre os dedos. É o carro que quebra, é a saúde que falha, são os prejuízos bobos que levam embora o lucro do mês. Isso é o espírito de balde furado, uma maldição de dissipação que impede o acúmulo e o crescimento. Jesus, véio das frestas por onde a minha prosperidade foge, é a oração de contenção e preservação. Mudar o viver financeiro exige que você consiga reter o fruto do seu suor. Imagine o Espírito Santo selando agora todas as fugas de dinheiro na sua vida. Ele está te dando sabedoria para administrar e discernimento para não gastar com o que não satisfaz. Sinta a segurança de ver o seu saldo crescer. A transformação poderosa da alma te ensina o valor do poupar e do investir com inteligência divina. Onde antes havia o desperdício involuntário, agora a acumulação santa, permitindo que você construa um patrimônio sólido para deixar de herança para os filhos dos seus filhos. Deus quer te dar não apenas o peixe, mas a capacidade de criar redes de pesca. Existe uma unção de criatividade e habilidade manual, como a de Bezaleel na Bíblia, que capacita o homem a criar coisas extraordinárias. Jesus, desperta em mim o empreendedor que estava adormecido, é o pedido para que você deixe de depender apenas de um salário e passe a gerar fontes de renda. Mudar o viver financeiro envolve enxergar oportunidades onde outros veem problemas. Imagine o Espírito Santo te dando olhos de águia para identificar negócios lucrativos e soluções inovadoras no seu bairro, na sua cidade ou na internet. Sinta o destravar da sua coragem para empreender. Você está sendo liberto do medo de arriscar sob a direção de Deus. A prosperidade que as janelas abertas trazem envolve também a sabedoria para multiplicar o que já está nas suas mãos. Onde havia a inércia do empregado conformado, agora nasce a proatividade do governante que cria caminhos e gera empregos para outros. Muitas vezes, antes de as portas se abrirem na terra, é preciso que o seu registro seja limpo nas cortes do céu. Existe um travamento que acontece quando o seu nome está ligado a falhas, calotes ou má fama, gerando um bloqueio que impede que novos negócios e novos créditos cheguem até você. Jesus, limpa o meu nome perante os homens e perante os anjos, é a oração que remove a etiqueta de mal pagador da sua testa. Mudar de vida exige que você recupere a sua credibilidade. Imagine o Espírito Santo agindo como seu advogado agora, trazendo acordos milagrosos, descontos de 90% em dívidas antigas e fazendo com que o seu CPF, o seu CNPJ, sejam vistos com favor novamente. Sinta o alívio de saber que a sua honra está sendo restaurada. Onde havia a vergonha de não poder comprar ou de ser cobrado, Jesus instala a dignidade de quem honra os seus compromissos. O seu nome agora é sinônimo de integridade, e as instituições financeiras e parceiros de negócios sentirão uma confiança sobrenatural em investir em você. A Bíblia promete que o Senhor restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo cortador e pelo destruidor. Talvez você sinta que perdeu muito tempo, que investiu em negócios que faliram ou que foi roubado por pessoas de má fé no passado. Jesus
Eu clamo pela restituição do que me foi tirado. É a ativação da justiça divina sobre o seu histórico financeiro. Mudar o viver financeiro envolve recuperar o que parecia perdido para sempre. Imagine o fluxo de recursos que foi desviado de você voltando agora por vias inesperadas. Uma herança esquecida, um processo judicial parado, que ganha movimento, ou uma ideia antiga que agora gera lucro triplicado. Sinta a justiça de Deus agindo a seu favor. O tempo não é um obstáculo para quem criou o tempo. Onde houve perda, haverá ganho em dobro. Onde houve saque, haverá depósito do céu. Você não terminará a sua vida no prejuízo, pois o Deus da restituição está reescrevendo o seu balanço patrimonial hoje. De nada adianta ganhar bem se o seu ambiente de trabalho é um inferno de perseguições, invejas e fofocas que tentam derrubar o seu tapete. Jesus blinda o meu posto de trabalho e me dá favor diante dos meus superiores. É a oração que estabelece o seu governo no local onde você ganha o pão. Destravar a vida financeira exige que você tenha paz para produzir. Imagine o Espírito Santo silenciando as línguas de quem torce contra você e mudando o coração daquele chefe difícil. Sinta a atmosfera ao seu redor ficando leve. Você passa a ser visto como uma peça indispensável. Alguém que traz soluções e que carrega a presença de Deus. Onde havia a ameaça de demissão ou esquecimento, Jesus instala a promoção e o reconhecimento. Você será o primeiro a ser lembrado para o bônus e o último a ser cogitado para o corte, pois a sua produtividade é agora ungida e o seu comportamento é o de um embaixador do reino que prospera em qualquer solo. As janelas do céu derramam a provisão, mas a sabedoria divina ensina o que fazer com ela. Muitos prosperam por um tempo, mas perdem tudo por falta de gestão e por não saberem onde colocar a semente. Jesus, ensina-me a investir e a multiplicar. O que chega às minhas mãos é o pedido pela mente de Salomão. Mudar de vida financeiramente exige que você aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. Imagine o Espírito Santo te dando discernimento para fugir de golpes, pirâmides e negócios de risco desnecessário. Sinta clareza mental para poupar com propósito e investir com visão de futuro. Você está sendo treinado pelo melhor mentor financeiro do universo. Onde havia o gasto impulsivo, agora nasce a inteligência estratégica. O seu patrimônio deixará de ser uma montanha-russa de altos e baixos para se tornar uma escada constante de crescimento, garantindo a segurança da sua velhice e o futuro dos seus filhos. Muitas vezes, o que trava o destino financeiro é um teto psicológico que você mesmo criou. Você aceita ganhar o suficiente para pagar as contas e para por aí. Jesus, quebra o teto da minha limitação e me leva ao transbordo. É a oração de quem entendeu que a abundância de Deus serve para abençoar outros. Mudar de vida é parar de viver na conta do chá e começar a viver na margem da generosidade. Imagine Jesus removendo agora o sentimento de culpa por querer prosperar. Sinta a expansão da sua capacidade de receber. Onde o mundo te ensinou a ser pequeno, o reino te chama para ser grande. O transbordo não é pecado, é uma ferramenta de evangelismo e auxílio ao próximo. Onde havia a mentalidade de está bom assim, Jesus instala a visão de eu quero mais para poder dar mais. As janelas do céu se abrem agora para uma medida que você nunca imaginou suportar, e você se torna um distribuidor de riquezas, um braço estendido da providência de Deus na terra. Nada destrói mais a harmonia de um casamento e o emocional dos filhos do que a tensão constante por falta de recursos. O espírito de miséria adora se alimentar de discussões sobre contas atrasadas
acusações de gastos excessivos e o medo do amanhã. Jesus, entra na minha conta bancária e na minha mesa de jantar e estabelece a tua paz. É a oração que expulsa a discórdia doméstica. Mudar de vida financeiramente exige que o seu lar deixe de ser um tribunal de cobranças para ser um santuário de concordância. Imagine o Espírito Santo soprando uma brisa de calma sobre você e seu cônjuge agora. Ele está alinhando os propósitos de vocês, trazendo sabedoria mútua e removendo o espírito de acusação que surge quando falta o pão. Sinta a leveza de saber que as janelas do céu se abrem sobre uma família unida. Onde havia o grito da escassez, Jesus instala o diálogo da provisão. E o dinheiro deixa de ser o motivo da separação para se tornar o instrumento da união e do lazer da sua casa. A prosperidade atrai olhares, e nem todos os olhares são de admiração. Existe uma carga espiritual pesada que vem através da inveja daqueles que não suportam ver o seu progresso, o seu carro novo ou a reforma da sua casa. Jesus, blinda os meus bens e as minhas conquistas com o teu fogo, é a oração de invisibilidade contra o mal. Mudar de vida exige que você aprenda a prosperar sem ser atingido pelo olho mau. Imagine uma cúpula de glória cobrindo o seu patrimônio agora. Toda palavra de seca lançada contra os seus negócios bate nessa barreira e cai por terra sem efeito. Sinta a segurança de poder usufruir do que Deus te deu, sem medo de atrair azar. O seu escudo reflete a maldade alheia e a transforma em mais favor sobre você. Onde o inimigo tentou secar a sua fonte através da inveja, Jesus faz a fonte jorrar ainda mais forte, provando que quem te abençoa é infinitamente maior do que quem te amaldiçoa. A bênção das janelas abertas é contagiosa. Ela não para em você, mas se estende para o seu parceiro ou parceira de vida. Jesus visita o trabalho e os negócios do meu cônjuge é o clamor, que unifica a renda da família em uma só corrente de vitória. Mudar de vida envolve ver todos dentro de casa prosperando juntos. Imagine o Espírito Santo abrindo portas de emprego para o seu cônjuge, trazendo promoções e ideias lucrativas para o lado dele ou dela também. Sinta a alegria de ver a renda familiar sendo duplicada ou triplicada pelo favor divino. Onde havia o desequilíbrio, onde um carregava o fardo sozinho enquanto o outro estava travado, Jesus estabelece o equilíbrio do transbordo. Vocês agora caminham como um exército de provisão, onde um ajuda o outro a subir. E a mesa da família é servida pela abundância que vem de dois lados, fortalecendo a segurança do futuro de vocês. Existe um travamento psicológico que faz você viver economizando o que não deve por medo de que o dinheiro acabe e nunca mais volte. Esse medo é um insulto à paternidade de Deus. Jesus arranca de mim o pavor da falta e me dá a paz do herdeiro. É a cura da alma para quem viveu muito tempo no Egito da privação. Mudar de vida exige que você aprenda a agradecer pelo que ainda não viu no extrato bancário, mas que já viu nos olhos da fé. Imagine-se agora respirando fundo, sem o nó na garganta que surge ao abrir uma fatura. Sinta a gratidão profética inundando o seu ser. A gratidão é o gatilho que mantém as janelas do céu abertas. Onde havia a murmuração da crise, Jesus instala o cântico da provisão. Você para de contar moedas e começa a contar as bênçãos. E essa mudança de postura faz com que os recursos te persigam. Em vez de você ter que persegui-los desesperadamente, chegamos ao ponto de ativação dos planos que você guardou por falta de verba. Sabe aquele curso, aquela construção, aquela empresa ou aquele sonho que você enterrou, dizendo um dia, quando eu tiver dinheiro? Este um dia começa com
o destravar desta oração. Jesus, eu consagro os meus sonhos ao teu capital celestial, é a entrega que tira o projeto do papel e o coloca na linha de produção do reino. Mudar de vida é ver a viabilidade chegando para o que era impossível. Imagine o Espírito Santo soprando sobre os seus rascunhos agora, trazendo os investidores certos, os materiais mais baratos e a verba necessária. Sinta o sim de Deus para o seu crescimento. Você não será mais um cemitério de sonhos mortos. Você será um canteiro de obras vivas. Onde havia a paralisia da falta de recursos, Jesus instala o dinamismo da provisão. E você se levanta agora para realizar o que Deus te chamou para fazer, com a certeza de que as janelas do céu garantem o orçamento de cada passo da sua jornada. Muitas vezes, as janelas do céu estão abertas, mas você mesmo fecha as cortinas por um medo inconsciente do que a prosperidade exigirá de você. Existe um sentimento de culpa oculto, uma voz que diz que ter dinheiro é pecado ou que você não vai saber administrar. Essa autossabotagem faz com que você perca oportunidades de ouro ou gaste tudo o que ganha para voltar à zona de conforto da escassez. Jesus, arranca de mim todo o medo de crescer. É a oração que expande a sua capacidade emocional. Mudar o viver financeiro exige que você se sinta digno das bênçãos do Pai. Imagine o Espírito Santo removendo agora essas travas mentais. Sinta-se confortável na abundância, pois ela é uma ferramenta para o reino, onde havia o recuo diante da vitória. Agora nasce a coragem de quem sabe que foi chamado para estar no topo e não na cauda. Deus é um Deus de ordem, e Ele não despeja vinho novo em odres velhos e furados. Muitas vezes, a prosperidade não fica na sua mão porque a sua vida financeira é um caos de papéis perdidos, contas esquecidas e falta de clareza sobre o que entra e o que sai. Jesus, dá-me o espírito de ordem e a disciplina do administrador fiel é o pedido que prepara o terreno para o milagre. Destravar a vida financeira envolve disciplina. Imagine o Espírito Santo soprando clareza sobre a sua mente para que você organize cada centavo. Sinta a paz de ter o controle da sua economia doméstica. Quando você demonstra que sabe cuidar do pouco com excelência, o céu entende que você está pronto para o muito. Onde havia a confusão que gera perda, agora nasce a organização que gera acúmulo e investimento sábio. Muitas brechas nas janelas do céu são abertas por nós mesmos, quando tentamos curar carências da alma através do consumo desenfreado. O gasto impulsivo é, na verdade, um grito de uma alma que busca preencher com coisas que só a presença de Deus pode preencher. Jesus, cura as minhas carências, para que eu não gaste o que tu me dás com o que não me alimenta. É a oração de equilíbrio emocional. Mudar o viver financeiro exige que você recupere o domínio próprio. Imagine Jesus preenchendo os vazios do seu coração agora. Sinta a satisfação plena em Cristo, que te livra da necessidade de ostentar ou de comprar para ser aceito. Onde havia a mão aberta para o desperdício, agora há a mão firme para o propósito, garantindo que o seu recurso seja canalizado para o que realmente constrói o seu futuro. A prosperidade muitas vezes viaja através de pessoas. Deus coloca no seu caminho conectores, indivíduos que têm as chaves para portas que você nem sabia que existiam. Jesus, aproxima-me das pessoas que vão acelerar o meu destino, é o clamor pelas conexões divinas. Destravar a vida financeira envolve estar no lugar certo, com as pessoas certas. Imagine o Espírito Santo selecionando agora quem deve sentar à sua mesa. Ele está afastando quem suga sua energia e trazendo quem soma com a sua visão. Sinta a facilidade de acesso chegando. Parcerias, mentores e amigos de propósito estão sendo enviados agora. Onde você lutava sozinho para ser notado,
Agora, o favor de Deus te apresenta pessoas influentes, transformando o seu círculo social em um ecossistema de crescimento e honra mútua. A abertura das janelas do céu tem um propósito maior do que o seu conforto pessoal. Ela visa a construção de um legado. O justo deixa herança para os filhos de seus filhos. Jesus, ensina-me a construir um patrimônio que abençoe a minha posteridade. É a oração da visão de longo prazo. Mudar o viver financeiro é parar de pensar apenas no hoje e começar a plantar árvores, sob cujas sombras você talvez não se sente, mas seus netos se sentarão. Imagine o Senhor te dando estratégias para construir algo sólido: imóveis, empresas, investimentos permanentes. Sinta a responsabilidade e a alegria de ser o patriarca ou a matriarca que mudou a sorte financeira da família para sempre, onde havia a mentalidade de depois de mim, o caos. Jesus instala a mentalidade de através de mim, o transbordo geracional. Você sai da condição de sobrevivente para a condição de fundador de um futuro próspero para toda a sua linhagem. Vamos orar. Se você não pode parar agora para orar, apenas escute a oração e eleve seu pensamento a Deus. Senhor Deus da provisão, Jeová Jirá, aquele que é o dono do ouro e da prata, entramos agora na tua sala do trono para protocolar este pedido de liberdade financeira. Jesus, nós levantamos as mãos e declaramos: abre as janelas do céu sobre esta vida. Derrama agora a tua chuva de provisão sobre este lar. Que caia por terra todo o espírito de miséria, toda maldição de pobreza e todo nó que amarrava o progresso deste teu filho. Eu dou uma ordem espiritual agora. Solta os recursos, que venham as propostas, que venham as promoções, que venham as ideias de milhões. Eu repreendo agora o devorador, o saqueador e o espírito de balde furado. Jesus, limpa este nome, restaura este crédito e coloca a túnica da honra sobre este trabalhador. Onde havia vergonha, eu profetizo dupla honra. Onde havia dívida, eu profetizo quitação e sobra. Nós declaramos o destravar total. As janelas estão abertas. A mesa está posta. O óleo da unção financeira está descendo sobre as mãos que trabalham e sobre as mentes que criam. Jesus, sela este transbordo, que esta pessoa não seja apenas abençoada, mas que ela seja uma fonte de bênção para as nações. Está feito, está selado e o céu está aberto. Amém e amém.